Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Prévia do PIB indica retração na economia pelo segundo trimestre seguido. Para os economistas, isso aponta para uma recessão técnica, o que pode agravar ainda mais a situação do emprego. E a gente explica como isso afeta o seu dia a dia. Relatório da Confederação Nacional da Indústria aponta que 10 milhões e meio de trabalhadores brasileiros terão de passar por requalificação se quiserem ter emprego nos próximos anos. Novas regras para o aluguel de patinetes elétricos em São Paulo determinam baias fixas de estacionamento para os aparelhos e obrigatoriedade do capacete é adiada. No estúdio, uma conversa sobre os jovens. 10% deles no país sofrem com a depressão. Por outro lado, eles são os mais afetados pela falta de trabalho e de renda das famílias. E qual é o impacto disso na saúde mental dessa população? E como superar esse quadro tão preocupante? Nas notícias internacionais, pela primeira vez na história, Banco do Vaticano terá auditoria externa. A decisão do Papa Francisco faz parte do novo estatuto da instituição e quer combater fraudes e falta de transparência. E os resultados da melhor campanha brasileira em Jogos Pan-Americanos. JC1 Cultura de Informação começa agora. Antes de continuar, a gente quer trazer para você a notícia mais importante para a gente aqui do JC1. Você já deve ter percebido, né? A partir de hoje nós temos interpretação em Libras do nosso jornal. É isso aí, nós estamos muito felizes, queremos dar as boas-vindas ao Hélio Fonseca e à Beatriz Canuto, que estarão conosco todos os dias, fazendo a interpretação de Libras tão solicitada, não, pois é, Aldo, pelos nossos telespectadores. Um abraço especial à Dina Pedrosa, que exatamente, fez uma bastante. insistente campanha aí nas redes. Valeu a pena. Está aí, nós estamos muito felizes. Vamos para o noticiário. Olha, um levantamento traçou o perfil dos entregadores ciclistas, aqueles que usam a bicicleta para fazer entregas de produtos por aplicativo. Do ano passado para cá, o corredor da Faria Lima, um dos principais e mais movimentados aqui de São Paulo, viu o número desses entregadores aumentar 5 vezes. Lucy tem 34 anos, estuda enfermagem e sonha poder cuidar das pessoas. Enquanto esse dia não chega, trabalha nos finais de semana como entregadora. Mochila nas costas, pedala driblando o trânsito e o próprio medo para completar o orçamento. Eu não sou CLT, então é lógico, se eu quiser ganhar mais eu tenho que bater as metas que eles colocam lá, mas eu não sigo muito isso. Lucy é uma exceção no universo dos entregadores de bike. Uma pesquisa ouviu 270 ciclistas que fazem entregas com aplicativos e traçou um perfil desses novos trabalhadores que mesclam a tecnologia com a força física. A maioria é brasileiro, homem, negro, tem entre 18 e 22 anos, mora na periferia, estava desempregado e agora consegue ganhar R$ 990 por mês, trabalhando até 10 horas por dia, 7 dias por semana. Pedalando em média 50 quilômetros por dia, em um mês, cada entregador roda 2.000 quilômetros, o suficiente para chegar em Aracaju de bicicleta. Pedalar 50, 70 quilômetros por dia sem ponto de apoio, acho que eles estão aguentando mesmo porque eles são jovens, na maioria, entre 18 e 22 anos, mas a gente não sabe quanto tempo vai aguentar. Considerados autônomos, os entregadores sentem falta de um seguro para a bicicleta e para eles caso sofram um acidente. Mas dizem que o que mais melhoraria a vida deles seria um ponto de apoio. Com água, banheiro, micro-ondas e uma oficina para bicicleta, porque a bicicleta também quebra, Para as grandes e congestionadas cidades, serviços de bicicleta são bem-vindos e positivos. Só que em São Paulo, por exemplo, em um ano, a substituição de motos por entregas de bike tirou do ar que respiramos 1 tonelada de gás carbônico. A gente sempre está tentando inserir a bicicleta, ela é um veículo que deve ser priorizado nas políticas públicas para resolver os problemas de trânsito da cidade.
E olha só, depois de muita discussão, polêmica e até uma medida provisória, o uso dos patinetes foi finalmente regulamentado na cidade de São Paulo. Pois é, foi esse final de semana, né? Um decreto da prefeitura publicado no sábado no Diário Oficial do município estabelece novas regras. Quem não cumprir poderá ser multado. Todos os dias, para ir para o trabalho, Matheus utiliza patinete elétrico. Para ele, as novas regras que regulamentam o serviço de compartilhamento não vão atrapalhar seu trajeto. Tem pessoas que não usam do bom senso, vamos dizer, deixando patinete ou bicicleta em alguns locais indevidos, né? Porta de estabelecimentos comerciais, prédios, eu acredito que é válido ter essas regras sim. Já o Daniel não gostou da ideia. Acho que acaba atrapalhando, porque fica uma coisa muito burocrática e a gente acaba usando justamente por conta da facilitação, né? De você chegar, desbloquear e simplesmente usar. O local para deixar o patinete é uma nova regra que mais causa polêmica entre os usuários. A partir de agora, as empresas deverão manter pontos fixos de retirada e devolução dos patinetes. Os usuários só podem andar em ciclovias e ciclofaixas e em ruas onde o limite de velocidade é de 40 km por hora. Mas os aparelhos só podem andar no máximo 20 km por hora. Os patinetes deverão estar equipados com campainhas e velocímetro. E só maiores de 18 anos poderão alugar. O uso do capacete, que gerou muita discussão, por enquanto não entra na obrigatoriedade. Apesar das novas regras já estarem valendo, as empresas e os usuários terão mais 60 dias para se adequarem. A partir daí, as multas passarão a valer. Agentes da CET deverão aplicar as autuações, caso consigam parar um usuário. Se a infração for registrada por uma câmera, por exemplo, as empresas deverão fornecer os dados do usuário a partir da localização da infração. Este consultor em engenharia de tráfego acredita que as novas regras só vão funcionar e ter validade se a prefeitura oferecer estrutura para que as empresas continuem com serviços de compartilhamento. O sucesso do decreto vai depender, na minha opinião, de quão rápido a prefeitura, a CET, vai construir os bolsões. Esses bolsões, as próprias empresas vão pagar o TPU, o termo de permissão de uso, desde que autorizado pela subprefeitura e pela CET. Esse estudo que os dois órgãos estão fazendo vão dizer o seguinte: na calçada lá onde tem o metrô Faria Lima, lá eu tenho espaço para criar um bolsão de patinete. A empresa interessada, ela vai entrar no Tolegal, vai verificar se aquele espaço está disponível, vai pagar o termo de permissão de uso e vai poder utilizar aquele espaço. Você pode falar com a gente através das redes sociais. O nosso Twitter é o @jornal_cultura. Também a gente tem um perfil no Instagram, que é o @JC1oficial, onde você pode acompanhar os nossos bastidores. A gente faz lives aí de vez em quando, né? Sim, a gente espera vocês interagindo com a gente. Nós também estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Você pode participar do programa com as suas perguntas e comentários com a hashtag JC1. O número preliminar do PIB no segundo trimestre do ano pode indicar que o Brasil entrou na chamada recessão técnica. O Banco Central divulgou hoje que a prévia do PIB no segundo trimestre, de abril a junho, caiu 0,13%. No primeiro trimestre, de janeiro a março, o recuo foi de 0,2%. 2 trimestres seguidos de queda resultam em recessão técnica. Ela indica que é possível recuperar o nível de atividade econômica a curto prazo. Entre os índices que compõem a prévia do PIB no segundo trimestre estão a produção industrial, que caiu 0,7%, os serviços, com recuo de 0,6%, e as vendas do comércio, que diminuíram 0,3%. O IBGE divulga o resultado oficial do PIB para o segundo trimestre no próximo dia 29. O relatório do Banco Central, com estimativas feitas por mais de 100 instituições financeiras, mostra que a previsão de crescimento para a economia neste ano foi reduzida de 0,82% para 0,81%. Bom, e para avaliar o impacto desse indicador no dia a dia dos brasileiros, nós conversamos agora por Skype com o economista Cláudio Considera, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Então, muito boa tarde, muito obrigada por nos atender. Então, como o brasileiro sente na prática esse baixo desempenho da economia? A gente sabe que o desemprego é a questão mais evidente, correto? Certo. O número que o IBC divulgou hoje é uma espécie de antecipação do que poderá ser o número do PIB
do IBGE. Entretanto, ele não é o número do PIB. Muitas vezes ocorre que você tem um número negativo no IBC, você tem um número positivo no IBGE. Nós aqui fazemos um cálculo nós chamamos monitor do PIB, onde nós tentamos acertar o PIB e nós temos tido um grau de acerto bastante bom. Nós vamos divulgar esses números na próxima quarta-feira e não temos número fechado ainda, mas o que eu posso dizer é que não necessariamente nós teremos um número negativo para o PIB no nosso indicador. Então, isso é muito ruim porque a economia está crescendo, na verdade, o que o IBC mostra, a economia está crescendo pouco e lentamente. Dessa forma, você tem problemas com o emprego, você não consegue os trabalhadores, porque as indústrias estão operando já com sua capacidade ociosa bastante elevada. Então, isso fará com que a retomada do emprego vai demorar mais do que nós possamos imaginar. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JC1. Ou seja, o pessoal tem que ter cautela nos gastos, paciência na hora de procurar emprego, porque, pela indicação aí, tudo ainda demora um pouco para deslanchar na economia, né? Mudar de assunto aqui, olha só, tem a ver também com o trabalho, olha só, mais de 10 milhões de trabalhadores terão que se qualificar até 2023 para acompanhar as mudanças tecnológicas da indústria 4.0. É o que aponta o mapa do trabalho num levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem e divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria. De acordo com o levantamento, profissões ligadas à tecnologia serão as mais promissoras nos próximos 5 anos. Além de abrir novos postos de trabalho, essas atividades vão exigir a requalificação de parte da mão de obra já empregada. A estimativa é de que 10 milhões e meio de trabalhadores deverão ser qualificados com cursos superiores e técnicos para absorver essas novas demandas do processo produtivo. Entre as atividades que terão maior destaque estão os condutores de processos robotizados, pesquisadores de engenharia e tecnologia e engenheiros de controle de automação e mecatrônicos. Ainda segundo o mapa do trabalho, quase 2 milhões de novos postos serão criados nas chamadas ocupações transversais, quando os profissionais estão aptos a trabalhar em qualquer segmento. Outras áreas que demandam formação profissional e devem crescer até 2023 são metalmecânica, construção e logística e transporte. O documento conclui que o mundo está em plena 4ª revolução industrial e mesmo com dificuldades econômicas, o Brasil está se inserindo aos poucos nessa indústria 4.0. A gente muda de assunto agora para falar das buscas pelas vítimas da tragédia de Brumadinho, que completam hoje 200 dias. É uma tragédia que não termina, né? Não. É terrível essa situação lá. O trabalho dos bombeiros não parou desde o dia 25 de janeiro, quando a barragem da Vale rompeu e matou 270 pessoas. Os bombeiros seguem com as buscas à procura das 22 pessoas desaparecidas. Até agora, 248 corpos foram identificados. Há 2 frentes de trabalho que contam com 140 bombeiros, 2 cães farejadores e 180 máquinas. O último corpo foi encontrado há 1 mês e estava a 3 metros de profundidade. Essa operação já é considerada a maior de busca e resgate já realizada no país. O inquérito policial que investiga as causas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão ainda não foi concluído e ninguém foi preso. Em julho, a Justiça Mineira condenou a Vale pela primeira vez a reparar os danos provocados pelo rompimento. Na decisão não foi fixado um valor a ser pago, mas a mineradora teve 11 bilhões de reais bloqueados para garantir a reparação e indenização às vítimas e suas famílias, e também aos moradores afetados com a tragédia. A Defensoria Pública do Estado de Minas também tenta costurar acordos individuais entre parentes das vítimas, sobreviventes e a Vale, para garantir alguma ajuda financeira sem passar por processo judicial. Agenda movimentada essa semana em Brasília. Vamos saber quais são as novidades por lá. Reforma da Previdência no Senado, expectativa sobre a apresentação do projeto de reforma tributária do governo e o nome que vai substituir Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. A gente fala agora com o repórter Lucas Scherer, que está lá em Brasília. Boa tarde para você, Lucas. Então, como o Aldo adiantou aqui para a gente, assuntos não faltam para esquentar essa semana por aí, não?
Boa tarde, Joyce, a todos, exatamente. Começando pelo Senado, então, na prática, tramita a partir dessa semana a reforma previdenciária no Senado. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça se reúne para votar os requerimentos de audiência pública, para ouvir especialistas antes da votação na comissão. Votação essa que antecede a ida do texto para o plenário do Senado, a exemplo da Câmara, votação em 2 turnos, também com necessidade de 3/5 de votos para a aprovação definitiva do texto. Reforma tributária na Câmara passa a ser o foco. O governo tem que mandar um projeto, ou pretende mandar um projeto alternativo ao que já tramita lá na Casa, também fazendo a reunião de alguns tributos federais, mas excluindo estados e municípios, como no texto que já está por lá na Câmara dos Deputados. Além da possibilidade de CPMF, que o próprio presidente já anunciou na semana passada que não deve entrar na proposta. Vamos aguardar o que vem do Palácio do Planalto. Ainda no Senado, aliás, se mantendo no Palácio do Planalto, o presidente anunciou que até o final dessa semana deve indicar o nome que substituirá a atual PGR, Raquel Dodge. Augusto Aras é o nome mais cotado para a vaga, o que mais se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. Ele é criticado dentro do PSL por posições mais à esquerda do espectro político, mas no final de semana deu declarações favoráveis a uma agenda mais conservadora, defesa à Lava Jato, defesa do projeto do ministro Sérgio Moro de combate ao crime. Enfim, vamos aguardar, mas o nome não deve vir da lista tríplice do MPF, como tradicionalmente na última década e meia. Ainda teremos análise do nome do filho do presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar Eduardo Bolsonaro, para o posto de representante do Brasil, da diplomacia brasileira nos Estados Unidos. Enfim, uma série de outros temas também devem agitar a semana aqui em Brasília, no campo político. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, obrigada, Lucas, pelas informações. A gente continua com os assuntos de Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil não precisa do dinheiro da Alemanha para preservar a Amazônia. O presidente fez a declaração nesse domingo ao comentar a decisão do país europeu de suspender o financiamento de projetos para a proteção da floresta e da biodiversidade na Amazônia por causa do desmatamento. Questionado sobre o assunto, Bolsonaro disse que a Alemanha tenta comprar a Amazônia em prestações e que o país pode fazer bom uso do dinheiro porque o Brasil não precisa dele. O Brasil não precisa disso. Não é ruim para a imagem do Brasil? Já dei minha resposta. A imagem do Brasil, você acha que eu estou interessado, grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou se apoderar do Brasil? A suspensão da ajuda de 35 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais, foi anunciada pela ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze. Ela disse que a política do governo brasileiro para a Amazônia deixa dúvidas sobre o compromisso com a redução do desmatamento. O financiamento dos projetos de proteção da Amazônia e da biodiversidade poderá ser retomado no futuro, a depender de novos dados. No período de 12 meses, terminados em julho, a Amazônia perdeu mais de 5 mil quilômetros quadrados de floresta, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A divulgação dos dados do INPE irritou o presidente Jair Bolsonaro e provocou a demissão do presidente do órgão, Ricardo Galvão. Antes da Alemanha, a Noruega já havia anunciado corte de 200 milhões de reais nos recursos para o Fundo Amazônia, destinado à preservação ambiental. Em tom mais ameno, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também comentou o corte de recursos pela Alemanha. Ele disse que em breve vai apresentar uma estratégia de preservação da Amazônia que incluirá formalizações, regulação e ações de fiscalização, além de um modelo de pagamento por serviços ambientais. E a Alemanha, segundo o ministro, poderá ajudar se quiser. A nova lei de licitações e os limites entre o público e o privado na administração pública são alguns dos assuntos que estarão em debate esta semana em São Paulo, na Semana Jurídica promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. O ciclo de palestras começa daqui a pouquinho, às 2 da tarde, com a deputada estadual Janaína Pascoal e o tema O Público e o Privado. Durante toda a semana, o evento aborda assuntos relacionados à atuação dos tribunais de conta e também assuntos relacionados ao mundo jurídico, sempre com a participação de importantes nomes do direito brasileiro. Eu converso com a Bibiana Helena Freitas Camargo, que é diretora da Escola de Contas Públicas e organizadora do evento. Bibiana,
quais assuntos vão ser abordados ao longo dessa semana. Estamos nos preparativos da 17ª Semana Jurídica, né? E como o nome já diz, é realizado sempre na semana do 11 de agosto, né? Dia do advogado. E aí trataremos alguns temas que têm um impacto na atuação do controle externo, dos tribunais de contas. Falaremos amanhã da lei de licitações, da proposta que está em andamento no Congresso Nacional. Falaremos também das legislações recentes, da lei de proteção de dados, da lei de inovação. Mas além dos temas jurídicos, a ideia é que seja um evento aberto para a sociedade e que englobem temas que tratem da administração pública como um todo. Traremos, por exemplo, na quinta-feira, o economista André Lara Rezende, que trará uma reflexão sobre o aspecto econômico, o papel da moeda, do gasto público. E na sexta-feira, o grande encerramento com o ministro Eros Grau, que sempre traz importantes reflexões para o cenário jurídico e para a sociedade como um todo. Então, fica o convite para que participem. Bibiana, muito obrigado pelas informações. Bom, as inscrições são gratuitas, como a Bibiana falou, e podem ser feitas pelo site do Tribunal de Contas de São Paulo. O endereço é tce.sp.gov.br. Esse mesmo endereço transmite ao vivo o evento. Quem quiser vir pessoalmente, as palestras serão no auditório nobre do TCE, que fica na Avenida Rangel Pestana, número 315, no centro de São Paulo. Agora vamos para a nossa conversa de hoje, porque o desemprego entre os jovens brasileiros é o dobro da média nacional. E quando estão empregados, eles têm maior chance de serem demitidos. Pois é, essa falta de perspectiva gerada pela crise econômica provoca impactos na saúde. A relação de Isabela com o trabalho começou na adolescência. O preço pago foi alto. Abandonar a escola no 7º ano do ensino fundamental. Eu encarei um salão, porque as contas estavam atrasadas, tudo mais. Luana também foi atrás do próprio dinheiro cedo. Pensou em desistir dos estudos, mas foi incentivada, persistiu e concluiu o ensino médio. Hoje, a rotina é tomada pelo curso técnico de comunicação visual e o emprego de assistente administrativa. Eu já tive episódio de ter que parar no hospital, né, por conta de nervoso e estresse do dia a dia, porque não tem quem aguente dormir 4, 5 horas por dia e 3 horas no transporte público diariamente também, né? 1h30 para vir, 1h30 para voltar para casa. A falta de horizonte, de uma luz no fim do túnel, tem custado a saúde de muitos jovens. Os tempos de crise, que parecem não ter fim, são ainda mais cruéis com quem está dando os primeiros passos na vida profissional. Dados do IBGE apontam que em 2018, o índice de desemprego entre os jovens foi o dobro da média nacional. Eles também são os mais vulneráveis à demissão. Enquanto a taxa de ocupação no Brasil cresceu 0,9%, a de pessoas de 18 a 24 anos retraiu 1,3%. Isabela está desempregada e desalentada. Às vezes eu fico até para baixo, minha mãe ficou desesperada também. Esporadicamente faz alguns bicos. A carteira permanece em branco. Mandar currículos ou procurar na internet não tem surtido efeito. E o trabalho de manicure está impossibilitado porque falta dinheiro até para afiar os alicates. Nós faz a entrevista, faz prova seletiva, essas coisas. E nós achamos que vai acabar passando, mas não passa, né? Porque sempre tem alguém que tem algo mais que você, né? É meu sonho, né? Trabalhar registrado. Apesar de estar registrada e ver o salário cair todo mês, Luana não está satisfeita com a área em que atua. O grande sonho de cursar cinema ainda está muito distante. Nunca tenho tempo para nada, nunca tenho dinheiro para nada, nunca rende, nunca dá. Pois é, se a situação na economia não está fácil para quem já está no mercado de trabalho, para quem está nessa fase, pulando da etapa de estudos para entrar no mercado de trabalho, a pressão está maior ainda. Para falar sobre isso, as consequências disso, como ajudar essa população a enfrentar esse problema, a gente trouxe aqui para o estúdio, convidamos a Renata Paparelli, que é psicóloga e professora na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, e o Eduardo Giroto, que é professor do Departamento de Geografia da USP. Eles dividem isso, né? A Renata, ela é especialista no atendimento dessa população, né? E o Eduardo lida com eles no cotidiano, no dia a dia. Boa tarde, obrigado por virem aqui ao JC1. Eu queria começar perguntando exatamente isso. Acho que, Renata, você talvez, né, nos ajude a entender por que a situação econômica que a gente enfrenta, com insegurança em relação à inserção no mercado de trabalho, desemprego e tal, está afetando agora, de uma forma mais intensa, essa juventude?
Então, em primeiro lugar, acho importante pensarmos no quanto os jovens acabam sendo um público especialmente alvo de uma coisa que a gente vem chamando de neurose de excelência, que é a exigência, né? Eles são um público que cai muito nesse discurso da excelência, da eficiência a qualquer custo, da eficiência continuada, da excelência em qualquer momento, excelência do desempenho. Se você articular a exigência de excelência com, de outro lado, a falta de políticas públicas, a falta de possibilidade de alcançar, você tem aí um cenário difícil que não fecha, né? Eduardo, em sala de aula, como os alunos, eles verbalizam essa dificuldade? Se é que eles verbalizam, ou como os professores conseguem detectar essas inseguranças e esse tamanho dessa insegurança, né, dos alunos? Eu acho que essa questão da verbalização é mais importante. Acho que eles querem verbalizar, mas a gente ainda não conseguiu construir um modelo de escola, de educação, que permita espaços que esse diálogo aconteça de forma mais evidente. Então, muitas vezes, em casa esse espaço não acontece, na escola nós não conseguimos construir espaços dentro, inclusive por conta dessa lógica de excelência, espaços de escuta, para que esse estudante possa falar um pouco dessa frustração. Porque qual é o grande perigo? O que nós estamos vivenciando e que esses jovens estão demonstrando não é uma crise individual, mas é uma crise social que é respondida individualmente. A escola pode ser esse espaço de um diálogo para entender socialmente essa crise. Acho que é um elemento importante para a gente levar em consideração. Agora é também importante lembrar que assim, não é a primeira crise, né, até prolongada, que o país enfrenta, né? O que tem dessa vez de diferente? Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, um número da Associação Brasileira de Psiquiatria que fala de 10% da população nessa idade com depressão. Do que nós estamos falando? Por que dessa vez a saúde mental dessa população está mais afetada? Olha, essa questão certamente é uma questão multifacetada e tem inúmeros elementos, mas um deles que podemos destacar são as mudanças no mundo do trabalho. Né? Então, os processos de trabalho flexíveis, toda a nova dinâmica, a nova lógica do trabalho, ela leva a uma culpabilização individual extrema, né? Uma espécie de self-made man levado à milésima potência. As pessoas são responsabilizadas individualmente por qualquer aspecto de sua existência. E aí eu acho que isso acaba colocando, né, nesses jovens uma responsabilidade muito maior. E aí, portanto, quadros de ansiedade, quadros depressivos, quadros de desconfiança a respeito da sua própria capacidade. Quando a gente fala em juventude, né, de uma maneira mais geral e abrangente, é possível destacar sempre aqueles mesmos grupos que são mais vulneráveis, não a um sofrimento maior, o LGBT, negros, os mais pobres. Isso acho que é importante. Então, a gente tem que sempre trabalhar com juventude com a ideia de juventudes. Ou seja, nós estamos falando que as próprias reportagens de hoje demonstram que a precarização do trabalho, as dificuldades, elas se apresentam de forma diferenciada entre os grupos. Então, historicamente, no Brasil, nós temos grupos que têm sofrido esta violência de maneira um pouco mais efetiva. Então, é fundamental, quando se pensar na política e na política educacional, principalmente no diálogo com o jovem, reconhecer essa pluralidade e a desigualdade que existem nos atendimentos dos jovens, para pensar efetivamente uma política que dê conta de entender que esse sofrimento do qual nós estamos falando não atinge todos os jovens das mesmas formas e nem todos os jovens têm acesso às mesmas políticas para responder a este processo. Então, essa é uma articulação importante, um olhar que a política pública precisa construir. E, no fim das contas, tem um assunto que perpassa isso, né? Que, em geral, a gente até evita, mas é preciso falar dele. Quando essa falta de sentido, essa ausência de sentido, de perspectivas, atingem um grau profundo, em algum momento esse jovem, essa jovem acha que não vale mais a pena continuar, né, a vida. Como detectar isso e como ajudar esse jovem? Sim, nós temos muitos quadros mesmo, né? Vem havendo um crescimento dos índices de suicídio e outros fenômenos, como, por exemplo, automutilação entre adolescentes e jovens, são fenômenos que chamam muito a atenção. Bom, acho que precisa estar atento aos primeiros sintomas, mas isso do ponto de vista daquilo que é singular. Mas, mais do que isso, ou tão importante quanto, no mínimo,
é a luta por políticas públicas que tragam estofo para essas jovens. Políticas de lazer, de inserção na universidade, de permanência, que tragam a possibilidade de ter esperança, né? Porque a esperança não é algo que é forjado individualmente, a esperança é algo que tem um laço social e se ela não está no horizonte, fica bastante difícil, não é? Claro. Eduardo, sobre isso? Eu penso que toda geração tem um compromisso com a geração posterior, que é deixar o futuro aberto. Nós precisamos construir uma possibilidade de futuro. Muitas vezes, quando alguém atenta contra a sua própria vida, é porque não consegue enxergar que o futuro continua aberto como uma construção. E esse futuro aberto precisa passar pelo diálogo na educação, precisa passar pela articulação de diferentes políticas. Eu acho que é sempre importante dizer que aquilo que está acontecendo com a juventude brasileira não é um caso específico da juventude brasileira. Uhum. A gente olha para o mundo inteiro e acho que isso, Aldo, é a diferença quando a gente pode pensar das outras crises. Nós vemos uma crise conjuntural, ou seja, a taxa de desemprego na casa dos 30% da juventude no mundo inteiro revela que essa sociedade globalizada precisa pensar como construir um modelo societário que permita que essa juventude possa sonhar com o seu futuro, possa ter utopias. Então, acho que esse é um elemento importante, né? Olhar essa crise no campo brasileiro pensando que ela também dialoga com o mundo inteiro. Fundamental isso, né? Esse futuro aberto na construção. Muito bacana. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no JC1, viu? Muito obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Vou chamar aqui o Cadu Cortez, porque hoje, dia 12 de agosto, começa a Semana da Juventude 2019. Serão mais de 60 atividades espalhadas por 42 pontos de São Paulo. Cadu tem mais detalhes. Pois não, Aldo, a gente está aqui no Centro Cultural da Juventude, que fica na zona norte da cidade de São Paulo. Um espaço foi criado justamente para atender esses jovens. A semana começou hoje, tem uma série de atividades começando, está tendo uma atividade de dança por aqui, eu estou caminhando e algum desses espaços aqui é um dos mais procurados. Tem esses espaços aqui de algumas faculdades, com orientação profissional, com orientação para a juventude, que tem uma série de desafios, né? Temas relacionados ao trabalho, temas relacionados à saúde também, que estão sendo tratados. Hoje começa aqui, eu estou do lado do Ramires Lopes, que é coordenador da política de juventude da Prefeitura da cidade de São Paulo. Tudo certo, Ramires? Tudo jóia, estamos aqui hoje. Um dia de muito trabalho. Vamos tentar resumir, porque tem uma série de atividades, né? Quais são as mais bacanas, importantes? Todas são bacanas e importantes, mas o que você destacaria aqui? Hoje a gente começou a Semana da Juventude, efetivamente, o prefeito passou por aqui, passaram alguns secretários, alguns vereadores, rodas de conversa. Hoje os jovens tiveram um tete-a-tete com o prefeito, fizeram perguntas duras e ele teve que responder sobre os problemas da cidade e sobre a juventude. Aqui tá rolando feira de profissões e competências, tem a galera da saúde aqui atrás, a coordenação de juventude. Tá tendo dança lá dentro, então os jovens, a maioria tá lá na dança. As programações, hoje, amanhã lá na Zona Sul, quarta-feira na Zona Oeste, quinta na Zona Leste e na sexta-feira a gente vai estar encerrando a Semana da Juventude lá no centro, do lado da Pinacoteca, ali na Estação da Luz, com a apresentação do Rashid. Legal, bacana demais. Vou dar uma licencinha aqui, vou passar a conversar com o Pablo. Quantos anos você tem, Pablo? Tenho 16. 16 anos, muito bem. Você participou da roda, conversa com o prefeito, deu uma circulada aí? Eu achei muito interessante lá, nós conseguimos falar com o prefeito pessoalmente, assim, sabe? Cara a cara, assim, tão perto, que é uma oportunidade que muitos não tem, né? De falar com ele assim pessoalmente, as oficinas também, achei muito interessante. Aqui teve os testes, tem a oportunidade ali para entrar no Senac, se inscrever no Senac, nas paradas, sabe? Você já se inscreveu algum? Se interessou por algum curso? Não, porque eu já tô fazendo aqui o do Bolsa Trabalho e Direitos Humanos, aí eu, por enquanto, vou ficar só nesse, né? Quem sabe aparecer um melhor, quando acabar esse, aí eu já entro nesse, entendeu? Maravilha, obrigado, valeu. É nada. Valeu, obrigado, Pablo. Mais informações no site da Prefeitura, tem todos os detalhes lá a respeito da Semana da Juventude que começa hoje. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigado, Cadu. A gente vai para o intervalo agora? É isso. Daqui a pouco, o Papa Francisco autoriza auditores externos no Banco do Vaticano. E a Guatemala define seu novo presidente. E na Argentina, a chapa formada por Alberto Fernandes e pela ex-presidente argentina Cristina Kirchner vence Maurício Macri com folga nas primárias. A gente volta já. A Argentina e a Guatemala definem seus novos presidentes. E Portugal entra em estado de emergência por causa da greve dos transportadores de combustíveis.
Em Portugal, a greve dos transportadores de matérias perigosas levou o governo a declarar estado de emergência e de racionamento de forma preventiva. 430 postos de combustíveis estão sem combustível. Aeroportos, segurança, bombeiros e serviços médicos também devem ser afetados. O primeiro-ministro português, o socialista António Costa, afirmou que a greve acontece com enorme civismo e normalidade e afastou o risco de intervenção do governo no momento. A Guatemala tem um novo presidente, o conservador Alejandro Giammattei, que venceu o segundo turno das eleições e vai suceder Jimmy Morales no comando do país da América Central. Ele teve mais de 59% da preferência dos eleitores contra 40% da adversária, a antiga primeira-dama Sandra Torres. Na primeira entrevista após ser eleito, Giammattei, que já foi diretor do sistema carcerário da Guatemala, afirmou que vai lutar contra a corrupção, o crime e o desemprego e também pretende rever um polêmico acordo de imigração assinado em julho com os Estados Unidos. Na Argentina, o candidato à presidência, Alberto Fernandes, venceu as eleições primárias com mais de 47% dos votos, tendo como vice a ex-presidenta Cristina Kirchner. A Constituição argentina garante que, se algum candidato conseguir 45% dos votos, não há necessidade de segundo turno. O atual presidente, Maurício Macri, teve pouco mais de 32% dos votos e reconheceu a derrota, afirmando que teve uma eleição ruim. Antes, ele tinha afirmado que essa eleição definiria os próximos 30 anos na Argentina. Agora uma notícia que deixaria o velho arcebispo emérito de Olinda, Dom Helder Câmara, se vivo fosse, tremendamente feliz. Dom Helder sonhava com um dia que o Banco do Vaticano seria fechado. O Papa Francisco aprovou um novo estatuto para o banco, criando a figura, pela primeira vez na história, de um auditor externo. O Banco do Vaticano garante custódia de bens imóveis transferidos e doados a obras de caridade e administra contas bancárias de funcionários e autoridades do Vaticano. Como o banco está no território do Vaticano, não obedece às regras financeiras da Itália. No passado, já enfrentou acusações de corrupção e lavagem de dinheiro. Com o novo estatuto aprovado agora, o Papa Francisco implanta pela primeira vez na história a figura de um auditor externo, que poderá ser uma pessoa física ou jurídica. Ela terá acesso a qualquer informação do banco e ainda poderá conferir se os balancetes do banco estão de acordo com os padrões internacionais. A reforma tem o objetivo de evitar eventuais problemas de vigilância e transparência sobre o Instituto para Obras da Religião, nome oficial do banco. Desde que o Papa Francisco assumiu em 2013, ele tem condenado as atividades financeiras ilícitas e exigido que o Banco do Vaticano divulgue seus balanços. Depois do intervalo, a melhor campanha do Brasil em Jogos Pan-Americanos. A gente volta já já. Bem, o JC1 termina aqui. Antes da gente ir embora, registrar o JC Soares, que pelo Twitter mandou aí o parabéns pra gente, em particular pra Bia, né, e pro Hélio, que estão fazendo essa interpretação em Libras. A partir de hoje, JC1, todos os dias com interpretação. Todos os dias conosco. E você continue nos acompanhando pelas redes sociais, no Instagram, @JC1Oficial, e no Twitter, Facebook. Acompanhe tudo pelo Jornalismo TV Cultura. Uma ótima semana para todos vocês. A gente espera aqui amanhã, 1h da tarde. Até lá. Boa tarde. Tchau.